Filipenses 3, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Hoje é a última mensagem da nossa série de direções. Nós vemos uma jornada aí de 7 semanas falando sobre direções de Deus sobre as nossas vidas. E eu tenho ouvido muitos testemunhos, muitas pessoas têm me procurado, falado o que Deus tem falado com elas, o que Deus tem feito, o que Deus tem manifestado. Isso é a graça e o amor de Deus que tem se manifestado através da palavra dEle. E eu tenho plena convicção que as direções que o Senhor nos deu nessas 7 semanas vão fazer a diferença na sua vida daqui em diante, em nome de Jesus. Vão fazer a diferença, porque foi Deus quem falou com você. E hoje o tema é confie. 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 Então, Filipenses capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, por Cristo Jesus. Verso 13: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Verso 14: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos aqui nessa manhã. Que teu Espírito Santo fale ao coração dos seus filhos, que teu Espírito Santo manifeste-se, e que cada um dos seus filhos que estão aqui, Senhor, possa receber uma direção por parte da sua voz e da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como está a sua vida? Como foi a sua semana? Foi boa? Não tão boa? Mas algo que eu tenho certeza é que bom que você está aqui hoje. Que bom que você entrou aqui hoje. Deus, Ele quer falar com você. Talvez você tenha enfrentado dificuldades na sua vida, situações difíceis. Você tenha olhado a vida e não se agradado tanto dela. Mas eu quero dizer algo, a vida, ela não é um teste, a vida é uma oportunidade que Deus nos dá para nós fazermos a diferença por onde quer que nós passemos. Você pode estar num contexto de dor, um contexto de sofrimento, um contexto de dificuldade, mas como você reage em meio à dor, em meio à dificuldade, isso vai determinar como será o seu futuro, isso determina como será o seu amanhã. Como você reage diante dos seus desafios, vai determinar como um dia você contará as suas histórias de vida, como você contará para os seus filhos, para os seus netos, como você vai contar a sua história de vida para a sua próxima geração, como você vai contar como você venceu os seus desafios. Todos nós estamos diante de desafios no dia a dia, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por lutas. Quem não passa? Quem não passa por dificuldades? Mas o que vai fazer a diferença é como nós reagimos aos nossos desafios e às nossas dificuldades. Emily Freeman, escritora cristã inglesa, ela nos deixa uma pérola aqui, que diz o seguinte: quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá. Quando você não conseguir ver a mão de Deus, confie no coração dele e vá, porque o coração dele é amoroso. E muitas vezes nós não enxergamos a mão de Deus nas nossas vidas e nem nas situações que estão ao nosso redor. Mas algo eu tenho plena convicção, que o coração bondoso e amoroso do nosso Senhor está sobre as nossas vidas. Craig Rochelle, num dos seus livros, escreve o seguinte: a vida é dura. É dura ou não é, irmãos? É difícil. A vida é dura. Confiamos que Deus sempre é bom, mesmo quando a vida não for. Confiar. A direção que vamos receber da parte de Deus aqui hoje é confiar. E você pode ouvir confiar, mas você não sabe o que eu estou enfrentando. Você pode estar vivendo momentos de crise, momentos que você está questionando: Deus está aí? Será que Deus é real na minha vida?
Será que Deus realmente é bom? Será que Deus realmente quer se envolver comigo? Será que Deus se importa com a minha dor? Sabe, meus irmãos, é muito importante nós abrirmos o nosso coração e expormos as nossas vidas diante de Deus, expormos diante do Senhor as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas tristezas, porque para nessa manhã nós começarmos a confiar, para nós decidirmos confiar, nós precisamos nos permitir duvidar, porque aí Deus nos responde. E presta atenção, um grande exemplo disso está lá em João 20, 27. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João 20, 27. A conhecidíssima passagem de Tomé. João 20, 27 diz: E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Vamos ver o verso 28 também? Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Irmãos, essa referência nos mostra que Jesus, ele deu atenção a um dos seus que por um momento duvidou. A palavra nos mostra que Tomé não morreu cético, Tomé não morreu incrédulo, mas ele mudou. Ele passou a acreditar tal forma que ele deu a sua vida por Jesus e pelo Evangelho, e ele se tornou fiel. Eu quero ler para vocês aqui a página de um livro que casou certinho, um livro que eu tenho lido, chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E eu fiz questão de xerocar a página do livro e ler para vocês, que fala sobre Tomé. Deixa eu ver a partir de onde? Começar para ler. Considere como a confiança e a fé de Tomé em Jesus mudaram drasticamente a história que um dia ele contaria. Se ele continuasse a duvidar, a história de Tomé poderia ter sido mais ou menos assim. Presta atenção. Se Tomé continuasse isso aqui, o escritor escrevendo no seu livro, o escritor é Peter Zacazero, sei lá, não sei nem falar o nome dele, é Peter alguma coisa, tá? Agora em inglês agora não vai sair não. Se Tomé continuasse a duvidar, a história que ele contaria seria mais ou menos assim. É verdade, eu fui um dos 12 escolhidos por Jesus para segui-lo na condição de seus discípulos. Vi coisas ainda difíceis de acreditar. Vi Jesus abrir olhos cegos, curar ouvidos surdos, até ressuscitar mortos. Mas seus milagres não eram nem a melhor parte. Seu amor era indescritível. Jesus amava gente que todo mundo odiava. Quero dizer, amava de verdade. E seu ensinamento era como se viesse direto do céu. Então imagine como me senti devastado quando os soldados romanos o prenderam e bateram nele. Saber que ele sofreu daquele jeito, o prenderam e bateram. Saber que ele sofreu daquele jeito foi demais para suportar. Mas não foi isso o que me matou. Quando ele morreu, toda a esperança que eu tinha morreu com ele. Claro, o pessoal disse que ele ressuscitou dos mortos, mas eu não acreditei. Pedro ainda prega a respeito disso. Tiago, na verdade, é quem governa a igreja. João não para de falar em seu amor. Mas eu só quis saber de voltar para casa. Gostaria de crer que ele voltou, mas não consigo. Acontece que não é essa a história de Tomé. O homem que já fora cético tornou-se um dos mais crentes, cheios de fé. Convenceu-se de tal forma de que Jesus ressuscitara, que deixou um ambiente confortável e empreendeu longa viagem até a Índia para falar às pessoas sobre Jesus.
Ele é conhecido como o primeiro evangelista a levar o evangelho para essa parte do mundo e compartilhá-lo com ousadia. Que história você quer contar da sua vida? Que história você quer contar da sua vida? Tomé creu e se tornou um dos grandes homens. Não permita que a sua vida pare nas dúvidas. Não permita que a sua vida pare nas dúvidas. João 16:33 nos diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Aí ele fala mais: neste mundo, o que nós vamos ter? Terão aflições. Aí ele completa: contudo, tem o quê? Por quê? Ele venceu o mundo. Jesus nunca disse que vai ser fácil. Se te venderam um peixe falando que ia ser fácil, irmãos, não venderam peixe para você, venderam outra coisa. Jesus nunca disse que ia ser fácil, mas Ele disse que estaria com você. Ele disse que estaria ao seu lado. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós precisamos no nosso dia a dia e em todos os momentos. E Ele nos chama a crermos em duas verdades. Ele nos chama a nós crermos em duas verdades. A primeira verdade, está aí, você tem no seu esboço. A primeira verdade é a presença. A presença de Jesus está com você. E não importa o quão solitário você se sinta. Segunda verdade, o propósito. O propósito de Jesus permanecerá em você depois que a tempestade passar. Amém? Jesus não está só com você em meio a tempestades, mas Ele vai ajudar para que essas tempestades atinjam na sua vida os propósitos dEle, que Ele mesmo estabeleceu para você. Então nós precisamos permanecer confiando. E o apóstolo Paulo aqui em Filipenses nos ensina algumas coisas, para nós seguirmos confiando sobre a direção divina. Você deve estar ainda, se você fechar, é verdade, nós somos ler João. Volte lá em Filipenses. Volte lá em Filipenses, capítulo 3. Para você confiar e seguir sob a orientação divina, segundo Paulo, em sua carta aos Filipenses, primeiro lugar, mantenha sua mente longe da acomodação. Mantenha sua mente longe da acomodação. Em Filipenses 3,12 nos diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Meu irmão, o que tem distraído a sua mente? O que tem distraído a sua visão? O que tem roubado o seu foco nesses dias? A pior coisa da vida de uma pessoa é a acomodação. A acomodação é a pior coisa na vida de uma pessoa. Ah, eu sigo confiando, Leandro, eu sigo confiando, mas você está acomodado. Você está acomodado. Saia da acomodação, mantenha sua mente longe da acomodação. Cresça, meu irmão, evolua e saia da acomodação. Saia desse território perigoso que pode trazer muitos malefícios à sua vida, que é o território da acomodação. Dê passos de fé. Encare as realidades que estão ao teu redor. Encare a sua vida. O apóstolo Paulo diz: não que eu já tenha obtido tudo isso,
ou tenha sido aperfeiçoado. Aí ele fala, mas prossigo para alcançá-lo. Ele mostra que ele não está acomodado, mas ele mostra avanço, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Saia da acomodação. Vire para quem está do seu lado e fala assim, deixa de ser acomodado. Fala para ele. Você está sozinho, fala para você mesmo. Deixa de ser acomodado. Eu sonho com um emprego novo. Mas está acomodado, não estuda, não faz nada para que a sua vida cresça. Para que nós evoluemos, para que eu e você possamos evoluir, nós precisamos sair da acomodação. Amém? Segundo lugar, mantenha sua mente afastada do orgulho. A parte A do verso 13 de Filipenses 3. Mantenha sua mente afastada do orgulho. Diz a seguinte, a parte A: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Irmãos, não penso que eu mesma já o tenha alcançado. O apóstolo Paulo deixa claro que o orgulho não faz parte da vida dele. Irmão, continue humilde, continue aprendiz, continue em construção, continue ensinável. Nunca deixe de ser um discípulo, nunca deixe, o orgulho tomar conta. Nós seremos para sempre discípulos e para sempre aprender. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. E Deus sempre coloca nas nossas vidas pessoas mais experientes para que nós possamos aprender. Aprender. Nós falamos semana passada sobre nos conectarmos com pessoas melhores do que nós. Quem lembra disso? Conectarmos com pessoas melhores do que nós. E quando nós nos conectamos com pessoas melhores do que nós sempre aprendemos. E preste atenção. Pessoas irão se conectar a você para que você as ensine. Nós precisamos ter um coração ensinável, deixar o orgulho de lado e entender que nós estamos em construção. Nunca deixe de ser discípulo. Nunca deixe de ser discípulo. Marque aí, eu nunca deixarei de ser discípulo. A parte B de Filipenses 3,13 diz a seguinte: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Terceiro lugar, tenha o seu passado bem resolvido. Tenha o seu passado bem resolvido. Tem muita gente que é escravo do passado. Tem muita gente vivendo no passado. Tem muita gente sonhando com o passado. Tem muita gente sonhando com aquilo que foi um dia. Como era bom. Como era bom antes da pandemia? Sim, era bom, mas vai ser melhor ainda quando tudo isso passar. Eu creio nisso. Hoje estão se vacinando os jovens com 18 anos. E à medida que essa vacinação ela avança, meu coração vai se enchendo, porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Saia do passado, meu irmão. Toda vez que o diabo tentar te lembrar do seu passado, sabe o que você faz? Lembra ele do futuro dele. Toda vez que o diabo vir bater na sua cabeça, fala assim, lembra que você fez? Lembra ele do futuro dele, que é condenado pela eternidade. Sabe qual é a melhor ferramenta para as coisas ruins do passado? Para enterrar as coisas ruins do passado? A melhor ferramenta chama-se pá.
Porque a pá você pega aquilo que não serve e joga no lixo ou joga no entulho. O passado foi muito bom, o passado me ensinou muita coisa, o passado vai me fazer enxergar aonde eu não posso errar, mas tenha-se muito bem resolvido com relação ao seu passado. Ao seu passado. Amém? A parte C de Filipenses 3,13. Olha o que ele fala. Depois de termos o nosso passado bem resolvido, ele fala o seguinte: e avançando para as que estão adiante. Ou seja, adiante, mantenha a sua mente focada no progresso. Mantenha a sua mente focada no progresso, um dia de cada vez, um dia de cada vez, hoje melhor do que ontem, e eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje, amém? E é assim na sua vida, hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Mantenha a sua mente focada no progresso, não deixe de sonhar, meu irmão. Talvez você parou de sonhar por causa de frustração do passado. Não deixe de sonhar, mas mantenha-se focado no progresso. Confie em Deus. Confie na mão do Senhor. Confie no mover. Confie na graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mantenha-se confiando. O verso 14 de Filipenses 3 nos diz: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tenha sempre o propósito em mente. Meu irmão, onde você quer chegar? Com quem você quer chegar? E para que você deseja chegar? Tenha isso muito claro, presta atenção, a questão não é só chegar, mas como chegar? Com quem eu vou chegar? Como a minha família vai ser abençoada neste processo? Como nós aprendemos desde o começo dessa série, na jornada cristã, como termina é como de fato conta. Talvez você esteja aqui hoje, meu irmão, enfrentando um monte de situação, e você esteja duvidando. O grande anseio do homem é que o relógio de Deus seja igual ao relógio nosso, não é verdade? Não é verdade? O homem não entende o relógio de Deus. Então o grande anseio é que o relógio nosso seja igual ao relógio de Deus. Mas Deus não age assim. Deus, Ele não age assim. Porque o que conta é como você vai chegar e de que jeito você vai chegar. E quando eu permaneço confiando, eu chego melhor. Porque eu confio naquele que é todo poderoso. Que você saia daqui hoje confiando que Ele está com você e que o Espírito Consolador está dentro de você. Agora eu quero deixar para você aquela perguntinha, a perguntinha de $1 milhão, a perguntinha que muda as vidas, a perguntinha que te faz entrar em conflito, a perguntinha que te faz pensar. E preste atenção, não responda em casa, responda aqui. Não sou profeta, mas em casa você vai esquecer. Em casa você vai falar, depois eu respondo. E se você ouvir o culto de novo, sabe o que vai acontecer? Você não vai ouvir o culto de novo e você não vai responder. E você vai ser roubado. Qual área da sua vida você precisa confiar? Qual área da sua vida você precisa confiar? Qual área? Qual área você já deixou de lado e deixou de confiar? Qual área você precisa confiar, meu irmão? Escreva aí. Talvez seja no seu casamento, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos,
Sua família, qual área você deixou de confiar? Qual área da sua vida você precisa confiar? Marque aí, escreva aí. Você tem mais alguns segundinhos para você escrever. Escreva qual área da sua vida você precisa confiar. No livro Intimidade com o Todo-Poderoso, Charles Swindoll, ele fala de 4 decisões que geram 4 princípios de vida para conhecermos em intimidade o Senhor. E ali naquele livro ele escreve o seguinte: a primeira decisão, reorganizar o nosso mundo particular. E quando eu reorganizo o meu mundo particular, eu ganho com isso que é a simplicidade. Então, eu reorganizo o meu mundo e o princípio é a simplicidade. Depois ele fala, a segunda decisão, aquietar-se. E com isso, quando eu me aquieto, eu ganho o que? Silêncio, o princípio do silêncio. A terceira decisão que ele coloca no livro dele é cultivar a serenidade. Quando eu cultivo a serenidade, eu ganho a solitude. Solitude o que é? Uma alma saciada, uma alma satisfeita, uma alma que confia, solitude. E a quarta decisão que ele coloca no livro dele é confiar completamente no Senhor. E quando eu confio completamente no Senhor, eu ganho renúncia. Meus irmãos, o que nos manterá confiantes será a intimidade com Jesus. João 14:9 diz, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Sabe, meus irmãos, muitas vezes Jesus é a última pessoa que nós cultivamos intimidade. E nós falamos sobre confiar, confiar. Eu só posso confiar. Eu só confio em quem eu tenho intimidade. É verdade ou não é? Quem tem um melhor amigo, levanta a mão aqui. Levanta a mão, pode levantar a mão. Não vai pegadinha não. Você não vai ter que responder nada. Tem um melhor amigo? Você confia no seu melhor amigo? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você tem intimidade. Sabe por que nós não confiamos em Jesus? Porque nós não temos intimidade. Nós precisamos alimentar a intimidade com Deus, irmãos. Quando eu confio nele, quando eu tenho intimidade com ele, Romanos 8, 37 a 39, que diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Sabe a sua dificuldade? Quando você alimenta intimidade com Jesus, você é mais do que vencedor nessa situação, porque você alimentou intimidade. Talvez falou de intimidade aqui, desde o começo, batendo em intimidade, falando de intimidade, falando em confiar, falando em confiar, e você fala, mas eu não consigo, eu não sei, é difícil, sabe por quê, meu irmão? É difícil porque nós precisamos alimentar intimidade com Deus. Quer confiar no Senhor? Sim ou não? Tem intimidade com Ele. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Feche seus olhos no seu lugar, curva a sua cabeça.